Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Bem, hoje o Grêmio enfrenta aí a equipe do Santos, né, com bastante desfalques, e é um jogo bastante complicado para o Grêmio, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar na Vila Belmiro, né? É um estádio não muito grande, então a torcida fica bastante próxima do campo, né? É uma torcida apaixonada, como a maioria das torcidas são, assim como a do Grêmio é, né? E um clube de muita história, né? Então tá passando por uns momentos difíceis aí, voltou da segundona e tá de novo amargando a possibilidade de retornar para a segunda divisão, né? Então tá na porta aí do Z4 e precisa urgentemente fazer resultado e se distanciar dessa zona, né? Então o Grêmio precisa aproveitar essa fase aí que o Santos está passando, né? A ausência do Neymar também, que é uma peça bastante importante no time deles. Mas assim como eles estão sem o Neymar, nós estamos sem 12 jogadores que estão no departamento médico. Uns não retornam mais esse ano, outros estão em transição, se preparando para retornar. Alguns voltam depois da data FIFA, né? Outros aí estão tendo que ser preservados, né, para não ter um agravamento aí, vamos dizer assim, né, jogadores com uma certa idade já não podendo jogar tantas vezes, né, então a gente tem que ter essa preocupação justamente nessa preservação, né. Então inclusive hoje montei o time aí com o Marcos Rocha, vou dar a escalação que eu acho que o Grêmio vai a campo hoje, mas podendo ter algumas alterações ali, né, tipo, vindo o Gustavo Martins jogar na direita também. Mas a informação que a gente tem é que o Marcos Rocha, mesmo tendo saído, sentindo no último jogo, né, que também foi num horário um pouco diferente, né, que eles estão habituados a jogar, né, tá, no segundo tempo teve sol, né, então pode desgastar um pouco mais o atleta, né. Mas de qualquer maneira, a informação que a gente tem é que Marcos Rocha pediu para jogar, né? Então é um jogador assim, ele sabe da liderança, da importância dele dentro da equipe do Grêmio, né? E principalmente dentro do grupo, né? Então provavelmente Marcos Rocha deve sair jogando, talvez possa ser substituído no segundo tempo, enfim, isso é o jogo que vai contar a história, né? Tá, então eu acredito que o Grêmio vai a campo com Grando, Marcos Rocha, Gustavo Martins na direita da zaga, Kahneman, né, que eu até achei ontem, até falei que poderia ser Wagner Leonardo, mas o que tudo indica é que vá Kahneman hoje, de titular de novo, Marlon na lateral esquerda, Noriega e Arthur, a dupla de volantes, Edenilson, na ponta direita acredito que vai o Alisson, na ponta esquerda vai o Pavon, né, até ontem falei que poderia ir o Christian Oliveira, que seria uma oportunidade para ele ter mais uma chance, enfim, de poder mostrar trabalho, né, querer retomar o seu espaço, mas eu não me dei conta que ele não estava dentre os relacionados, né, então, e hoje a informação que surge é pior ainda do que, né, ou pelo menos justifica a ausência dele da lista de relacionados, e daí então o Pavon deve ir na ponta esquerda, apesar de não render tanto nessa função. Eu particularmente acho que ele não rende nem na direita nem na esquerda, mas enfim, colocar o Cristaldo ali ficaria pior. Amuso não sei se tem condições de jogar o jogo todo, né? Talvez entre com o Pavon no segundo tempo, entre o Amuso. E daí no ataque, André Henrique, né? Não temos muitas opções, né? Até o jogo contra o Bragantino será André Henrique, né? Com o retorno do Vinícius aí, do Vini da Pose no retorno após a parada da data FIFA contra o São Paulo em casa. Então esse seria o time que eu acho, repetindo rapidamente: Grando, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kahneman, Marlon, Noriega, Arthur, Edenilson, Alisson, Pavon e André Henrique. Tá certo? Antes de nós passarmos para o próximo assunto aí, já encerrando também o vídeo, te inscreve no canal, deixa teu like, ative as notificações aí para você ser avisado quando a gente subir os nossos conteúdos aqui na plataforma. Mas é muito importante para a gente aqui, que vocês dêem o like, que vocês se inscrevam no canal, para o nosso canal continuar crescendo e também para que o nosso conteúdo seja entregue para mais gremistas aí, e naturalmente a gente vai crescendo junto aí, trocando ideia, trocando informações e sempre falando de Grêmio.
E o outro assunto, que eu já há pouco comentei, a grande oportunidade que o Christian Oliveira tinha de voltar ao time titular, que eu particularmente colocaria ele de titular nessa condição, pelas ausências que a gente tem, para ele poder recuperar mais uma chance, ou duas chances, né, jogando contra o Santos e jogando também contra o Red Bull Bragantino. Aí o cidadão diz que está com dor e não quis viajar, né, e demonstra insatisfação, está sendo um péssimo profissional, ao que a gente sabe, né? Chega atrasado, faz corpo mole nos treinos, e é por isso que está amargando a reserva, né? E com relação a isso ele se diz insatisfeito. Inclusive a informação de hoje, que até o Picão trouxe no canal dele, é que ele procurou o seu staff para que entrasse em contato com a direção do Grêmio e pedisse para que o Grêmio negociasse ele na próxima janela, coisa que não é muito fácil assim. O Grêmio botou um navio de dinheiro, não foi nem um caminhão de dinheiro, um navio de dinheiro em cima desse jogador, achando que era um baita jogador, por ser de seleção uruguaia, enfim, toda aquela propaganda, vamos dizer assim. E quando chegou aqui, de fato, falta bola, falta inteligência e agora falta comprometimento também. O que, no meu entender, é pior ainda, porque o cara que é ruim e se é esforçado, assim como o Pavon, às vezes ele consegue fazer um cruzamento bem feito, fazer um gol como o Kik fez em alguns jogos na primeira fase, né? Inclusive contra o próprio Santos, na Arena, qual o jogo que eu tive lá. Então, assim, perde as oportunidades, né? E sem contar a falta de responsabilidade, né? Vamos dizer assim, ele é um jogador problemático, né? Aquela vez que foi para a seleção, não quis voltar, quis já antecipar as férias, né? O Grêmio precisando dele aqui, daí depois ele perde 3, 4 voos, daí no fim vem de carro, chega atrasado, né? Tem todas essas situações aí que isso vai minando, né? E agora, por último, ao que tudo indica, a esposa dele veio nas redes sociais dela externar isso, né? A insatisfação do Christian Oliveira por ter ficado na reserva, por estar perdendo espaço no time titular. E o Grêmio até disse, né, que foi perguntado por alguns repórteres ali de Porto Alegre, falando, daí como é que... Não, a gente até ia botar um pano quente se ficasse só na rede social dela, mas daí o cara é tão... falta tanta inteligência, tanta sensibilidade no cara, que daí ele vai lá, ao invés de ele pedir para a esposa retirar, ou pelo menos para que não fizesse isso, não, ele vai lá e republica na rede social dele, né? Então ele demonstra toda a insatisfação de estar no Grêmio, só que está recebendo em dia, está num grande clube, está numa baita vitrine, direto, é convocado para a seleção, ou seja, era isso que ele queria, né? O Bielsa inclusive falou para ele vir para uma liga mais competitiva, para que tivesse mais oportunidades na seleção uruguaia. Isso de fato aconteceu, e agora simplesmente porque ficou um jogo ou dois jogos na reserva, um ele entrou no segundo tempo, no outro ele não entrou nesse último jogo, enfim, mas tem uma explicação, né? Tem essa falta de comprometimento e de responsabilidade do próprio jogador. Então nada mais justo do que punir ele dessa maneira, né? De não colocar ele como titular, porque senão tu abre precedente para os demais também começar a fazer o que ele vem fazendo, né? Tá certo? Então, assim, eu acho que o Kik perdeu uma rica oportunidade de jogar num grande clube, de fazer história, de criar a sua própria história, né? Engrandecer o seu currículo, e muito provavelmente vai sair de forma melancólica se não ficar amargando uma reserva até o final do contrato, né? Porque dificilmente o Grêmio vai conseguir vender pelos mesmos valores que pagou, e também por conta do alto salário que ele recebe. Beleza, galera? Quero deixar aqui um forte abraço para todos aí, e vamos nos preparar, nos concentrar aí para a partida de hoje à noite. E o Grêmio precisa vencer. Nós precisamos construir um bom resultado lá na Vila, independentemente. O Santos vem de 5 jogos sem perder, apesar de ser os últimos 3 empates. O Grêmio também veio numa sequência boa sem derrotas, né? Venceu 2, empatou 1 nas últimas 3. Então, assim, tentar utilizar esse alto astral, esse bom momento do Grêmio, esse vestiário fechado e blindado, vamos dizer assim, né? Um ajudando o outro, ninguém solta a mão de ninguém, e com esse espírito ir para cima da equipe do Santos, que não é tão qualificada assim, e construir o resultado. Hoje, para mim, 1-0 é goleada, mas eu aposto em 2-0 para o Grêmio.
Valeu, galera. Um forte abraço a todos aí. Te inscreve no canal aí. Deixa teu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchê!